Amém? Eu saúdo a amada Igreja de Coração da Paz do Senhor. Jesus está presente no local. Ele se faz presente nesse dia. Hoje, esse tema maravilhoso. Isso veio do coração do pastor. De Deus para o pastor. O tema avivamento. Poder, vivendo o poder de Deus. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias. E Josué, capítulo 1. Deus falou tremendo nos louvores, falou tremendo nos testemunhos, e Ele vai falar agora tremendamente na sua palavra. Porque Deus, Ele é completo, Ele é poderoso. Ele se faz presente através do seu Espírito Santo nesse lugar. Amém? Todo louvor, toda honra, toda glória é a Ele. Josué, capítulo 1, do 6 ao 9. Amém? Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou acompanhar na minha Bíblia aqui. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Lhe daria. Então somente esforça-te e seja muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não palmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4. Amém? Do 1 ao 17. Então respondeu Moisés: mas se não creres em mim, nem ouvires a minha voz, e disseres: ó Senhor, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e ela se tornou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a sua mão, pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara na sua mão. E para que creias que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais ao Senhor: mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito, e tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como restante da sua pele. Se eles não creram em ti, nem tentaram para primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Se aí assim não creres nesses dois sinais, nem ouvires a tua voz, tomarás das águas do rio e demandarás na terra seca. As águas que tornará do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora
eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro. Vendo-te se alegrará em seu coração. Eu lhe falará, tu lhe falarás e porás a palavra na tua boca. Eu serei com a tua boca e com dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e eu te será por boca, e eu lhe serei por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais. Só até aqui. Meus irmãos, textos conhecidos, pessoas distintas que Deus usou na terra. E usou para um único objetivo: buscar o povo, tirar o povo de uma terra de escravidão para uma terra prometida. Meus irmãos, aqui no texto aqui, Josué, ele se depara com uma situação muito crítica. Isso acontece com nós na nossa caminhada. Josué caminhando com Moisés, sendo discipulado por Moisés, homem cristão, temente a Deus, buscava fazer o que o seu mestre queria e o que o Senhor pedia, com obediência, mas de repente, Deus vira para ele e fala: olha, meu servo está morto. Mas, meus irmãos, parafraseando e trazendo para o texto aqui, a gente entende que Moisés não foi sepultado. E se nós olharmos aqui a situação de Josué, não é uma situação simples. Porque a gente olha e acha: poxa, você foi formado, você é uma pessoa que está no meio, você é uma pessoa que está pronta para ir de encontro. Mas e aí? Como está o emocional desse homem? Como está a situação? Meus irmãos, eu não sei como você entrou aqui essa noite, como você está. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que foi com Moisés, e foi com Josué, e foi com tantos, ele está aqui essa noite, através do poder do teu Espírito Santo. Ele está contigo, fortalecendo a cada dia. Não desanime, não caia por terra os seus sonhos, porque Deus, ele restaura, Deus, ele revigora nossas forças. Moisés, diante da sarça ardente, no capítulo 3, mas foi lido 4, o que acontece? Ele tem uma prova diante de Deus. Mas como que eu vou diante desse povo? Meus irmãos, nós temos que entender: o avivamento só vai acontecer na nossa vida quando nós partimos e obedecer o que o Senhor tem para a nossa vida. Devemos obedecer, devemos estar atentos. Nós não fomos escolhidos para simplesmente ficar numa situação de: para mim já está bom, eu já vivi o que eu tinha que viver. Eu já tenho uma idade suficiente para que eu possa ficar numa situação estável. Mas não, meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite para que vou te mostrar que Ele é Deus de todo o tempo. Ele é Deus para revigorar suas forças. Ele é Deus para te usar. Ele é Deus para fazer você ganhar pessoas. Porque o maior objetivo, a maior esperança de Jesus morreu nas cruzes por nós foi de ganhar almas, levar pessoas a encontrar com a verdade, com a vida, que é a sua palavra. E aqui ele dá umas recomendações para Josué. Em primeiro lugar, atenta para a minha palavra. Não deixe de cumprir o meu mandamento. Obedeça o que a palavra diz. Devemos estar atentos, caminhando, para que esse avivamento venha sobre nós. Lógico, é natural. A nossa caminhada é cansativa, assim como foi com Moisés, assim foi com esses homens de Deus. Chegou um momento que ele se deparou pela situação de desânimo, uma situação deprimente,
porque a mente psicológica deles não conseguia absorver aquela situação. Porque nós criamos projeto, nós criamos objetivos diante de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Ele. Devemos estar atentos o hoje. O que Deus quer para mim hoje. Por quê? Porque o amanhã pertence a Ele. Josué nunca imaginou que Moisés morria. Pelo contrário, eles ombreados numa missão para chegar na terra prometida. E o maior objetivo, não só de Moisés, mas de Josué, era deles entrar junto para conquistar a terra. Afinal de contas, as coisas não vêm de um dia para o outro. Devemos atentar para isso. Nós devemos estar sempre avivados. O maior motivo de estarmos avivados é estar cumprindo o que Deus tem para nossas vidas. Olha, quando eu preparava essa palavra, eu me senti parado, estagnado. Por quê? Porque quando a gente fica parado, a gente fica num momento, num período em que as coisas parecem que está tudo bem. Parece que para mim está muito confortável. E isso é do ser humano, isso é de nós. E Deus sabe dessas fraquezas. Jesus sabe também dessas fraquezas. E Ele nos fortalece através da tua palavra. E Ele fala que nos últimos dias precisávamos ter ânimo. Anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, eu venci, Jesus venceu, estamos aqui essa noite, podia estar em vários outros lugares, mas estamos aqui para ser fortalecido pelo poder da sua palavra. E temos que entender algo, os sinais, as evidências do poder de Deus vêm através dos sinais. Deus olha para Moisés e olha e vê ele com a vara na mão. Meus irmãos, Deus tem colocado nas nossas mãos algo, mas acontece que muitas das vezes a gente não consegue perceber. Moisés já estava com aquela vara na mão, para ele era uma simples vara. Mas quando Deus quer fazer algo na sua vida, às vezes no seu emprego, às vezes na sua habilidade, às vezes na sua condição humana, nos dons que Deus te dá, às vezes aquilo ali é algo, é uma ferramenta que Deus quer usar para você ganhar vidas. Meus irmãos, estão vivendo os últimos tempos. E aí, o que acontece? Muitas almas estão se perdendo aí fora. Para nós entender e para nós ficar felizes, ficamos sabendo de uma notícia. Os evangélicos no Brasil estão aumentando, glória a Deus. Mas existem pessoas que estão trabalhando para isso. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê para ganhar pessoas? Porque não só Deus, mas Satanás também sabe que os últimos dias estão à porta. Então, tem pessoas perecendo, tem pessoas que estão indo para o inferno. E nós, Jesus nos comissionou para que nós pudéssemos ir. Para esses homens não foi diferente. Eles precisou ser animados. O Espírito Santo de Deus hoje, essa noite, está te animando, está te vigorando, está te fortalecendo, para que você venha entender que nós precisamos nos mover. Nós somos feitos de mover. Quando nós paramos, as coisas começam a se estagnar. E automaticamente o nosso psíquico começa a achar que está tudo bem. E não, mas o Espírito Santo de Deus nos incomoda. O Espírito Santo de Deus não me incomodou e vai te incomodar, para que nós podemos fazer algo. Nós temos que observar o que Deus tem para a nossa vida. Assim como ele foi com Moisés. E gozado, Moisés não foi diferente. Ele tentou fugir. Ele criou desculpas. Ele falou, olha, eu não sei falar. Olha, Senhor, eu sou um homem que não tenho palavras. Mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele nos capacita. Ele nos fortalece. Quando a irmã subiu aqui, ela falou que estava tímida, mas não, ela já não estava mais. Porque quando você caminha, que você move para fazer algo para o Senhor, Deus te fortalece. Deus tira tudo que você, muitas das vezes, tem. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele te capacita, Ele repreende. E devemos estar caminhando nisso. Amém? Irmão, coloca um texto para mim aí.
Romanos 15, versículo 18 a 19, para a gente caminhar mais rápido. Por que não ousarei, 18 a 19, por que não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras. 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo. Paulo, depois de Jesus, um dos maiores missionários que já existiu, ele se movia com poder e sinais. Porque, meus irmãos, temos que entender, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, a partir do momento que você abre a tua boca e declara para a enfermidade, ou para a sua vizinha, ou para a sua amiga, que ela está curada, você tem a autoridade de Cristo e Espírito Santo de Deus para fazer esses sinais. Mas falta nós agirmos, fazermos, porque há uma necessidade de alguém fazer. É eu, é você. É esse mover, é esse gerar de sinais e maravilhas e pregando o evangelho que devemos fazer, devemos continuar. Paulo traz isso em Romanos. Coloca aí João 15, 16, 17. Aqui é Jesus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, e 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É esse amor que devemos ter. Quando Jesus nos ganhou, quando Jesus nos escolheu, nós devemos ir proclamar as boas novas por amor às pessoas lá fora, por amor ao nosso próximo. É o amor que gera tudo isso. Devemos amar pessoas, devemos sentir, gerar filhos, espiritualmente falando, para que nós pregamos, para que nós venhamos a ganhar pessoas, porque sem o amor não tem como fazer isso. Porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente faz por ele o que a gente faria por nós, e até melhor. Então, Jesus, ele é amor. Ele derramou sobre as nossas vidas esse amor. Nos escolheu através do poder do teu Espírito Santo de Deus, que está em mim, está em você. Não tem como nós nos conformarmos com pessoas doentes, espiritualmente falando, nas drogas, na bebida, na cachaça, muitas das vezes com situações adversas, e às vezes não amarmos ele, não pregarmos esse evangelho, que foi uma ordem que Jesus nos deu. Amém? Coloca 2 Coríntios, capítulo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O 13, 4. Capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios. 13, é isso, 13, 4. Porque ainda que vos crucificado por fraqueza, vive contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém? É esse poder do Espírito Santo de Deus nas nossas fraquezas é que nos move, é que nos fortalece, é que nos renova, é que nos faz continuarmos caminhando, perseverando nessa perseverança, nessa palavra,
assim como Deus ordenou a Josué, para que eles meditassem dia e noite nessa palavra. Meus irmãos, temos que entender que esse avivamento partiu não parte só da nossa vida, mas partiu do coração de Moisés e de Josué. Ele tinha necessidade de obedecer o mandamento do Senhor. Deus dá uma ordem para eles: vá, leve esse povo à terra prometida. Moisés, na realidade, ia para o Egito, para Faraó. Na realidade, Deus não estava querendo mostrar para Faraó nada. Na realidade, Deus estava querendo mostrar para o povo continuar crendo nele, que o povo já não cria mais no Senhor. O povo estava sem acreditar mais em Deus. E aí ele usa Faraó simplesmente para que o povo que estava escravo há mais de 400 anos conseguisse entender que ainda existisse Deus, que Deus ainda era por eles ainda. E aí nós temos que entender algo. O avivamento parte de algo do nosso coração. Devemos estar atentos ao que Deus tem para nossas vidas, porque nós se envolvemos com muita coisa. É fato. Às vezes o cansaço vem, às vezes as adversidades, às vezes as coisas acontecem e nós ficamos, como se diz, atento à circunstância. Mas o Espírito Santo de Deus tem algo para você essa noite. Ele tem algo, ele quer despertar para o chamado que ele tem para você, para algo que nós temos que fazer, para algo que nós temos que continuar a fazer. Tanto nós, como as pessoas que já estão com mais idade, como os jovens. Porque nós ainda estamos vivos. Deus ainda conta comigo e conta com você para cumprir até a vinda do Senhor Jesus. E a maior missão que Jesus deu para nós é de levar o evangelho, proclamar a palavra, porque a palavra ela é poder, ela liberta, ela nos livra de todo mal. E ela nos fortalece para que nós caminhamos até a volta de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus nos moveu. Essa quinta-feira de avivamento foi algo extraordinário vindo do reino de Deus, que trouxe sobre nossos pastores, para que nós viéssemos a despertar, a entender o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus nos chamou, o que Deus está querendo de nós, para que nós possamos viver o melhor nessa terra, diante do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Assim como já foi ministrado. Coloca a mão no seu coração, no lugar que você está aí. Senhor Deus eterno Pai, aqui a tua igreja é presente nesse lugar. Senhor, vai de encontro a cada alma, Senhor. Vai de encontro a cada pessoa que está aqui. Senhor, neste momento, Senhor, se houver alguma enfermidade, algum desânimo, algo, Senhor, que venha estar incomodando os seus filhos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora a cada um. Traz um bálsamo agora, Senhor. Traz agora um refrigério na vida do teu filho. Senhor, fortalece eles, ó Pai, para que eles venham caminhar, continuar, Senhor, caminhando, Senhor, até a volta do Senhor Jesus. Caindo por terra todo o mal, toda a influência maligna. Que as famílias, ó Senhor, venham ser capacitada, alcançada, representada por cada um aqui, Senhor, que está aqui. Vai de encontro a cada